Boa tarde. Bem, hoje eu tô aqui só para passar a bola mesmo. É, quando pensei, né, nessa live, né, eu estava acompanhando algumas coisas acontecendo, eu achei que precisava juntar essas coisas, né? Acompanhei de longe, né, o trabalho monumental, né, da Sônia, na tradução desse livro Ânimos, né, do Gigris. De longe, então eu queria saber mais hoje, mas aí a Lu vai me ajudar nessa missão, né? O André tira umas casquinhas dos escritos dele já faz tempo, né? Assim, então é, foi outra coisa aí que achei, né? Que sempre consulto meu consultor Gigrichiano também, né? E nesse semestre, eu acompanhei muito a Lu, pensando e pesquisando, né? Assim, as coisas do ânimos, né? E aí falei, gente, que interessante, isso me abriu um campo mesmo, né? Através dos estudos da Lu. Então, quando a gente pensou, né? Quando saiu o livro, e aí o Tchazos pensou em reunir essa galera e conversar, eu tive vontade de saber um pouco mais antes, né? Do evento. E aí eu achei que ninguém melhor para coordenar isso, para mediar isso, do que a Lu. Então eu estou aqui hoje meramente para dar esse boa tarde, para passar essa coordenação para ela, né? Então, Lu, tá com você. Obrigada, Lili. Obrigada, super obrigada pela sua lembrança de estar aqui nesse momento super importante da psicologia analítica, que é o lançamento desse livro. Obrigada, pessoal, pela presença e participação de todos vocês. Sônia e André, por terem aceitado o nosso convite. É, Bom, então é isso, né? A Lili lembrou de mim, porque no ano passado eu cismei de estudar um pouco mais sobre o ânimos, e isso foi antes de eu saber que a tradução do livro estava em andamento. Eu não tinha nenhum contato nem com a tradução e nem com Gigrit, para falar bem da verdade. Eu lia muito pouco sobre ele, né? A gente ouve muito falar dele, mas eu tenho muita dificuldade, sempre tive muita dificuldade em lê-lo, né? Bom, mas eu chego lá de como é que eu fui chegar lá no Gigrit. Antes, eu queria só marcar algumas coisinhas importantes que foi surgindo ao longo do meu estudo, poucas coisas, rapidamente, só para a gente começar a entrar no assunto. Então, assim, todos nós sabemos que o conceito do ânimos, que está contido nas obras completas do Jung, ele já foi muito questionado, muito criticado, revisitado, revisado por muitos junguianos e pós-junguianos. E aí eu comecei a fazer essa pergunta: por que que a gente insiste em utilizar um termo que já parece ultrapassado em teorias feministas, teorias da sexualidade de gênero, teorias sociológicas contemporâneas, até mesmo pelos próprios junguianos, né? Inúmeros questionamentos podem ser feitos sobre esse conceito. Por exemplo, é, alguns conteúdos do ânimos, como assertividade, poderiam ser atribuídos ao conjunto de características que a gente chama de ego, né? Por que está atribuído ao ânimos, né? Outros também, a autocrítica exagerada, poderiam ser agrupados nos chamados conteúdos sombrios. Alguns atores chegam até a questionar a presença do ânimos nas mulheres, se a presença do ânimos nas mulheres não foi apenas deduzida da afirmação do conceito de ânima presente nos homens, já que Jung parece ter formulado a hipótese do ânimos para equilibrar com esse conceito que ele desenvolveu bem, que é o da ânima, né? O próprio Giegrich, no comecinho do livro dele, ele faz essa afirmação, que o conceito de ânimos foi negligenciado pelo Jung. Bom, então a gente tem um número imenso de escritos sobre esses Pergunta. questionamentos, a maioria deles não está traduzido para o português, e muita coisa ainda em aberto sobre o tema. A própria Emma Jung, na época dela, já escreveu um livro que reflete, já começa a refletir um pouco sobre essas afirmações do Jung. Em 1950, o Jung esboça uma possibilidade de integração entre ânima e ânimos, referindo-se a eles como um par divino trazido pela imagem da Cisígia. O Hillman destaca essa imagem e ele afirma que não é possível falar de um sem a presença do outro. Ele tenta, dessa forma, conceder ao ânimos a justiça que não foi feita por Jung. No entanto, por mais fã que eu seja do Hillman, não podemos negar que ele, assim como Jung, reforça ainda mais a importância da ânima pela via do ânimos, né? O André Dantas, ele tem um texto que fala, critica bastante, isso faz uma crítica boa disso, que ele fala que
o ânimos, pela psicologia arquetípica, foi reduzido ao imaginar da ânima. E o ânimos é muito mais do que isso, né? Bom, muito bem. Foi assim, nesse momento de impasse, onde eu falei, putz, a psicologia arquetípica não vai me ajudar a falar do ânimos, né? Como é que para onde eu vou? E aí eu cheguei no Gigris, né? Como eu disse para vocês, é um autor que sempre me gerou admiração, indignação, incompreensão, curiosidade. Mas foi um trecho que eu li deste livro que meu encontro com Gigris aconteceu. Eu li um pequeno fragmento da tradução ainda em andamento, e é por isso, de certa forma, eu me considero que eu acompanhei essa força-tarefa que foi Psicologia do Ânimos vir ao mundo. E eu recebi até com uma emoção ele quando eu comprei, viu, Sônia? Ah, que bom. Bom, então um pouquinho da história desse livro. A Sônia nos conta que um colega seu, o Jonathan Santana, movido pela curiosidade, percebendo a importância do livro, utilizou algumas ferramentas de tradução disponíveis para dar uma espiadinha no conteúdo. Obviamente, o conteúdo instigou o interesse de muitos e a tradução não estava ajudando muito. Foi então que a Sônia e seu grupo de discussão sobre a PDI. PDI é Psicologia como Disciplina da Interioridade, que é uma psicologia baseada nos escritos do Gigris. Então, esse grupo decidiu que precisava recorrer a um tradutor alemão, que foi o Christoph Andreas Lasch, que, diga-se de passagem, nada conhecia de psicologia analítica. E para quem não é familiarizado com a linguagem gigrichiana, é quase uma missão quase impossível traduzir a complexidade de Gigrit, apesar dos esforços do tradutor, né? E é assim que a gente chega ao precioso e árduo trabalho do André, que ele revisou, reformulou, organizou, adequou e deixou o livro acessível para todos nós. E tá bem gostoso de ler o livro, gente. Tá ótimo de ler. Eu que sou essa pessoa que com a dificuldade do grego estou adorando ler. Uhum. Bom, a partir daí, a Sônia iniciou uma espécie de campanha para conseguir fundos para que o projeto se tornasse viável. Contou com a ajuda da comunidade junguiana, seja dos institutos formais, seja de diversos grupos independentes. Bom, e nesse ponto a gente já entende a importância desse, não só do livro, mas desse projeto, do processo realizado nessa tradução, né, que o juntou toda a comunidade. Vale ressaltar que esse foi o primeiro livro do Gigris traduzido diretamente do alemão para o português. O Gigris sempre se mostrou muito receptivo com o projeto, disponível e solícito para os eventuais esclarecimentos que foram necessários. Mesmo sendo ele uma pessoa não muito afeita a eventos sociais, prontamente aceitou, não sei se tão prontamente, né, Sônia, mas enfim, aceitou estar presente no lançamento do livro, que ocorrerá online no dia 31 de agosto, que foi organizado pela Sônia e será viabilizado pelo Tiaços. A Sônia encontrou com ele recentemente em um evento presencial em Berlim, da ISPDI, que é a Sociedade Internacional da Psicologia como Disciplina da Interioridade. Então, eles têm uma sociedade de estudos, né? E ela vai poder nos contar com mais detalhes sobre a repercussão desse livro. Mas antes de passar a palavra para a Sônia, eu queria ler um trecho escrito por Gigris em seu prefácio para a edição brasileira. Diz o Gigris: essa tradução para o português de Animus Psychology, que não deve ser assim que fala, porque é em alemão, não em inglês, né? É a primeira de meus livros em alemão a ser traduzida para outro idioma. Todas as outras traduções foram de livros que escrevi em inglês. Estou muito satisfeito com o lançamento deste livro no Brasil e gostaria de agradecer aos meus colegas brasileiros, principalmente Sônia Maria Marque de Carvalho e André Dantas, por seu contínuo entusiasmo dedicado ao projeto de tornar meu livro disponível para os leitores da língua inglesa. Desculpa, para os leitores de língua portuguesa e pelo enorme investimento de esforço em direção à realização deste projeto, bem como pelo trabalho diligente na revisão e melhoria do texto da tradução. Então é isso, vou passar minha palavra para a Sônia, vou apresentá-la, né? A Sônia é psiquiatra formada na Unicamp e analista junguiana, formada pelo Instituto Jung na Suíça. Ela organizou todo o processo para a publicação do livro Psicologia do Ânimos. Sônia, a palavra é tua.
Obrigada, Lu. Eu vou então entrar aqui no Share, tá? Ver Tá. aonde que tá o meu paper aqui. Vocês estão vendo? Uhum. Estamos. Então tá. Eu vou pôr vocês no na diminuição da tela aqui. Qualquer coisa vocês me falam, tá? Porque eu não estou vendo vocês. Tá bom. Então, como a Lu já falou, esse livro, na verdade, apesar de eu ter puxado, vamos dizer assim, a frente de trabalho, ele é o resultado de muita gente que participou, né? Eu acho que deve ter sido umas 120, 130 pessoas por trás disso, né? Desde o momento em que financiaram essa tradução, né? Até o trabalho do tradutor de tornar o preço dele acessível para a gente, né? Fundamental o trabalho do André, porque sem essa adequação do texto, da tradução para a linguagem da PDI, da filosofia, até do jeitão do brasileiro ler, né? Não teria sido tão perfeito, vamos dizer assim, né? O próprio Mogenson, né, que é o editor da Duskio Books, que está a assinatura dele é embaixo do meu nome, né? Ele falou para mim que o livro tinha ficado melhor que o original, né? Só um detalhe, né? Essa capa preta com a psicologia do ânimos em rosa, ela é uma reprodução da primeira tradução em 93, 92, 98, não lembro direito a data, né? E quando a gente estava escolhendo a capa, eu mandei para o André o que ele achava mais legal, né? E ele falou: Ah, eu já fiquei tá tão comigo a primeira capa que eu acho legal manter a primeira, né? Então realmente ficou muito bonita, né? Essa, essa capa preta com a coisa rosa, né? Com os escritos em rosa, ficou bem impactante, né? E aí, nessa foto, a gente vê o Gigrich fazendo a assinatura dele, né? Aí, with warm regards, né? Nessa primeira assinatura embaixo do nome dele aí, né? O encontro com ele foi muito emocionante, como vocês podem imaginar, né? E a comunidade inteira lá da Sociedade Internacional ficou abismada com a gente, né? Da gente ter o livro. Falou, puxa, quem sabe agora sai a tradução em inglês, né? O que eu pude perceber é que o pessoal de língua inglesa fica um pouco mais cheia de escrúpulo, porque o Girish, ele fala inglês. Então, a tradução, às vezes, podia bater de confronto, assim, com se ele gostou, se ele não gostou, né? E a gente, por estar em português, é claro que a gente perguntou para ele, né? Como que você diz isso em inglês, que eu vou traduzir em inglês, né? Então, vocês vão ver ao longo do livro, nas notas, que em alguns momentos a tradução tá a explicação do Girish, né? Dos trechos que foram mais confusos, assim, e a gente optou por mantê-lo junto com a gente, porque a gente não tinha outra alternativa, né? E várias expressões eram expressões idiomáticas em alemão, então ele teve mesmo que explicar para a gente, tá? Então, falar um pouquinho assim de como que vai ser a minha apresentação, né? Eu pensei, em ficar bem no começo do livro, porque é quando ele explica o porquê discutir e pensar o ânimos, né? Que é um pouco o que a Lu colocou, porque eu acho que se a gente começar fundamentado nas ideias dele, a gente consegue seguir mais facilmente pelo livro, né? Que não é uma coisa tão simples, mas eu acho que fica facilitado, né? Então, vamos ver se faz sentido. Então, aqui, ó, é, deixa eu ver aqui, como é que vocês sabem como que eu tiro essa coisa principal daqui, que está tampando aqui? Ou... É que só aparece para você, não aparece para a gente isso. Ah, tá bom.
Eu não sei. É, é porque eu não consigo ler. Deixa eu ver aqui se eu Quer que a pus. gente lê para vocês? Ô, Sônia, também você pode Ah, mudar, né? Eu acho, a acho que dá para configuração. mudar essa barrinha de lugar, você colocar lá embaixo. Com o mouse, vai. Eu posso colocar no, Ixi, eu não sei o que eu fiz agora aqui, deixa eu ver. Eu posso colocar no, deixa eu Ali ver. em cima no view, talvez? Ali do lado, na barra de cima. Eu vou parar de dividir a tela e vou dividir a tela assim, ó. Quer ver? Tudo bem para vocês se a gente fizer assim? Porque aí eu consigo ler. Pode ser? Pode ser. Para mim, tudo bem. Fica menor para a gente, mas pode ser. Tudo bem, pessoal? Eu Tudo vou bem, acho que aumentar tá dando aqui, bem ó. para ver. Isso, Eu vou melhorou, aumentar ótimo. aqui. Melhorou? Uhum, Porque senão eu não consigo ler lá, tá? tá bom. Tá. Então, ele começa dizendo assim: a gente pode levar a palavra ânimos a sério, que é o que a Lu falou, né? Não há, aí ele continua, não há o termo ânimos em nenhuma outra escola de psicologia, assim como não há uma justificativa externa na tradição filológica, biológica, empírica, ou seja, o ânimos não pode ser sustentado por nenhuma justificativa não psicológica. Veja bem que aí a gente já tem uma diferença, né? Entre o que é um pensamento que se justifica e um pensamento que não é, que é psicológico, que ele vai desenvolver ao longo do livro, né? Então ele continua assim: em Jung, o ânimos é uma intuição, uma visão, um pensamento. Aí ele salienta assim que o nosso modo de pensar ainda continua comprometido com a ciência que separa a ciência da teoria da ciência. Então, a ciência ela assume uma posição em que ela está vendo um objeto, mas ela não fala da teoria que vê o objeto, o que é diferente para a psicologia, né? Porque ela precisa iluminar o objeto à sua frente e a si mesma, uma coisa que o Hillman salientou bastante, pois o fenômeno psicológico, segundo o Gigrich, ele é a união do objeto que a gente vê diante de nós e da visão que é guiada pelo objeto. Então, você vê que a psicologia, ela nasce da união dessas duas perspectivas, né? Dessas duas visões, né? Desses dois modelos. O desconhecimento, sem pré-condições, é a metáfora da psicologia. O Gigich vai insistir muito isso no começo do livro, que a psicologia, em essência, ela é sem base, ela é sem fundamento, ela não tem uma teoria por trás, por exemplo, do corpo ou das funções biológicas, então, que dariam uma base para ela existir. Ela não é uma coisa que surge de alguma outra coisa, ela é do nada. Ela não tem uma base. Então, essa é a metáfora básica da psicologia, e na visão do Giglich, ele vai falar que isso também marca a iniciação de alguém na psicologia, porque nós vamos ter que precisar ficar nessa ausência de base, tolerar essa falta de fundamento, falta entre aspas, né? Aí ele pergunta, né? É possível desenvolver um conceito daquilo que existiu na intuição do Jung? Veja bem, ele parte do Jung, né? Ele assume esse pensamento do Jung e vai tentar ampliar e pensar esse conceito, vai desenvolver algo que tenha uma coerência em si mesmo, que vai pertencer à fenomenologia, ao caráter do ânimo, e também vai poder compreender algo sobre a vida da alma. Por quê? Porque a psicologia é a soma daquilo que ela estuda, como é também aquilo que determina a visão dela, tá? Então, para ele, o ânimos é o objeto de estudo da psicologia, mas ele quer saber também se esse ânimos está dentro da própria psicologia, tá? Então, ele vai tentar responder isso ao longo do livro.
Então, ele coloca isso, né? Que se faz necessário suportar essa ausência de base empírica ou fundamento, vai perseverar nela, vai seguir os próprios pensamentos e intuições do Jung, exercitar o conceito na gente mesmo para verificar se o termo se realiza num pensamento e se esse se sustenta. Então, o exercício dele ao longo do livro todo é ver se isso vai ter fundamento, né, dentro da própria psicologia, né? Porque a gente já viu que fora esse termo não tem nenhuma sustentação. Então, ele fala assim: a ânima é o arquétipo da ontologização. Aí ele pergunta, mas o ânimos é, né? A gente tem aquela pergunta na filosofia, né? O ser e o nada, né? Então, o é, aquele tudo que tem um ser, pertence à ontologia, né? Então, o ânimos, para ele, não é um fenômeno para que se possa apontá-lo ou analisá-lo, né? Então, ele fala, toda vez que a gente vê uma figura, num sonho ou num conto e que a gente aponta e a gente analisa como ânimos, ele fala, mas o que que autoriza a gente a dizer que isso é o ânimos, né? Porque essa personificação é uma função da ânima, é uma ontologização, é a ânima que está apresentando essa figura, né? Ele vai desenvolver isso ao longo do livro, né? Mas isso só para dar uma pincelada, né? Aí ele continua dizendo assim que o ânimos só pode ser justificado como a própria experiência do significado, ou seja, é a própria experiência do sentir que tem um sentido, uma compreensão que fala da existência do ânimos. Então, ele só existe como uma abordagem de pensamentos, né? Em alemão, Ansatz, que significa estabelecer, colocar e posicionar. O ânimos depende de nosso próprio pensamento, da realização, da compreensão de seu significado, e não devemos precipitadamente recorrer às imagens mitológicas. Por quê? Porque a imagem mitológica, essa personificação, pertence ao reino, à perspectiva da ânima, né? Que ele vai colocar como a fase ânima da consciência no dever histórico, né? No movimento histórico. Aí ele cita a Emma Jung, que ela fez tentativas de diferenciar os papéis de ânima e ânimos, na visão da psicologia clássica, né? Ambos mediariam a consciência e o inconsciente, a ânima no homem e o ânimos na mulher, né? O Gigrit não vai concordar com isso. Ele fala que a ânima e o ânimos não funcionam como um casal ou como irmãos, né? Assim como no homem, assim como na mulher. Não, não é assim, né? Aí a Emma Jung continua, né? A ânima torna o conteúdo inconsciente consciente, apresentando-o em imagens, enquanto o ânimos compreende e apreende o significado. Então, aqui o Gigrit vai dizer que há um início de uma diferenciação de função. Então, a ânima faz a ponte com o inconsciente, tem a presentificação dessa imagem na consciência e o ânimos apreenderia o significado. Aí ela continua dizendo, né? O ânimos deve exibir sua genuína eficácia somente depois que os conteúdos ou imagens tiverem penetrado a consciência, tendo talvez até tomado forma, né? Talvez a atividade da ânima, o Giglich pensa assim. Aí o que que ele vai fazer? Ele pega essa ideia da Emma Jung, né? E vai continuar pensando essa ideia. Então, ele vai expandir, dizendo que o elemento dentro do qual a discussão do ânimos vai ocorrer não pode ser a imaginação, porque a imaginação, a gente já viu, ela é uma função da ânima, é a ânima que reina, vamos dizer assim, nesse campo, né? Ele só se torna concreto, o ânimo só se torna concreto na medida em que se mostra na abstração que é a sua essência.
Portanto, como o ânimos é logos, espírito, o acesso primário a ele é através do conceito, né? Que é o seu elemento. E aqui é interessante fazer uma pausa, assim, um parênteses, que o conceito, até onde eu entendo, né? Vamos lembrar que eu venho da medicina, né? Não venho da filosofia. O conceito para o Gide, né, como ele fala muito no Vida Lógica, ele é muito diferente do conceito da abstração formal da filosofia. Para ele, o conceito é um conceito vivo. Então, por exemplo, eu acho muito bonito quando ele fala que o Jung, ele teve aquele jato de lava, né, que rompeu dentro dele, que depois solidificou e ele ficou esculpindo a pedra, né? Levou 45 anos na forma da sua vida, na sua obra completa, né? Então, o conceito de uma forma atávica, emocional, instintiva, depois na forma de imagem, quando sai na forma desse jato de Geyser, que é uma forma mais implícita ainda, né? Mais intensa, ele vai adquirindo um caráter mais explícito na forma das obras completas, né? E o conceito que o Jung trabalha é o conceito de alma. Então, desde o momento em que esse jato começa a fluir de dentro do Jung, é a primeira forma que esse conceito aparece. E esse conceito, então, vai ser elaborado até aparecer na forma explícita dele, que isso aqui é essa obra completa. Então, essa ideia de conceito é diferente dessa ideia mais usual que a gente tem de uma abstração só, né? Então, ao longo da história, né, o Giggs fala, a gente consegue ver que a alma vem se dando a sua própria autointerpretação. E esses documentos da alma ao longo da história, né, ao longo dos séculos, vamos dizer assim, mostra que ela é indiferente se ela é igual à vida ou se ela é igual à morte. Então, ela é tanto o princípio da vida, como ela é também a alma dos mortos, né? Então, tem esse caráter paradoxal dentro da própria documentação que a alma vem falando dela mesma, né? E aí, o Giggs, ele chama a atenção para a feliz intuição do Jung sobre os radicais idênticos, porque a gente tem a palavra ânima e ânimos, né? Então, o radical ane e os sufixos que tem o a e o u, o us, né? Ou seja, né, a alma, a metáfora básica que ele considera da psicologia, não é inequívoca. Apesar dela falar da psique, do sopro, né? Ela tem essa diferença. Então, o que que o Giggs propõe, né? Que a alma tem a identidade de identidade e a identidade de diferença, que seria a cisígia, né? Que mitologicamente a gente entende como os pares de deuses, né? Então, essa alteridade, ela se torna compreensível quando a entendemos como funções heterogêneas, né? Esses arquétipos diferentes, que pertencem a ordens diferentes, presas numa cisígia. Então, indiferente, essa diferença que a gente está acostumado de entender por sexo, via sexo, o homem ou a mulher, né, em sonhos, serem representantes do ânimos ou da ânimas, né? Para o Gires, eles só estão dizendo, de uma forma mitológica, que eles são diferentes em função. Eles diferem pela função. Enquanto a ânima vai ser o arquétipo da ontologização, o ânimos vai ser o oposto dela, né? E vai ser responsável mais pela abstração, pela negatividade, né? Ele é um nada da ânima, né? A gente vai vendo isso devagar. Então, ao invés da ponte de relacionamento com o inconsciente, como a ânima, né? A ânima, sim, é o arquétipo da relação, é o arquétipo
conexão com o inconsciente, né? O ânimo, ao contrário, vai ser a reflexividade dos conceitos naturalmente dados. Por quê? Porque, como a gente vê na alquimia, por exemplo, a alquimia é um opus contra a natura, né? O funcionamento da ânima, ele é um funcionamento natural, no sentido assim, da mesma maneira que ele vem, ele busca a sua realização. Então, por exemplo, alguma coisa vem como impulso, você naturalmente tende a realizar aquele impulso. O ânimos, ele já é ao contrário, ele fala, não, peraí, não faça assim, não vá por aí, né? Ele dá aquele breque, essa reflexividade, né? Eu vou pensar, será que é isso mesmo? Então, ele interrompe essa realização ou essa tendência de uma realização natural. Ele implementa essa reflexividade, né? Por isso que ele é um não, né? Nesse momento, ele termina com essa inocência, vamos dizer assim, da ânima, né? Bom, aí como o Jung fala, né, o ânimos então vai se revelar no ato espiritual de sentido contrário ao desenvolvimento natural. Ele é responsável por esse opus contra a natura, né? Ele vai interromper o fluxo natural dos acontecimentos, né? Então, enquanto a ânima se relaciona, conecta, o ânimo separa, desobjetiva, abstrai, espiritualiza, né? Ele é a putrefactio, a destilatio, sublimatio, a elaboração psicanalítica, a reflexão crítica. Eles não são complementares como irmão e irmã, mas um é oposto do outro, um a negação do outro. O ânimos não tem uma essência qualitativa como a ânima, nem conecta com as imagens, mas é a suspensão dela, sua autonegação, o nada da ânima. O ânimos, quando reconhece a si mesmo, ele é puramente negativo, não algo que, além de seu ser, ainda tenha qualidades ou tendências negativas, né? Como a gente falou lá atrás, ele não aparece, né? Ele não é algo que se vê, porque ele é negatividade, né? Ou seja, ele não direciona e exerce a negatividade em si ou outros, mas perdura nessa negatividade. Ou seja, ele é a própria negatividade. Pode ser como algo que não é, o espírito em seu próprio sentido. Então, se a gente está falando que a ânima é, o ânimos é o oposto, ele não é, né? Então, ele é o puro espírito nesse sentido mais extremo, assim, né? Ele não tem nada de substância. Então, o ânimos como assassino espalha uma brisa fria ao seu redor, né? Pensa no Barba Azul, né? Aponta para fora da vida e da biologia, para o não sensível, longe do empírico e do compreensível, da percepção e imaginação, para a esfera fria do pensamento puro. A cisígia, portanto, comporta identidade de identidade, que seria a ânima, a alma como ânima, né? E diferença, de simetria e assimetria, né? A diferença seria a alma como ânimos, né? A simetria e a simetria. Ela se torna mistério porque conecta e separa ao mesmo tempo. Como diz Hillman, o trabalho é manter espírito e alma distintos, que seria a demanda do espírito, né, que manter essa distinção, e mantê-los ao mesmo tempo ligados, a demanda da alma. Para nós, o solve coagula alquímicos resume a simultaneidade de separação e de união que a alma como se exija opera. De uma só vez, a alma é a unidade de unanimidade satisfeita consigo mesma, ou seja, ânima, e conflito, né? A presença do ânimos, suportando sem entrar em desacordo consigo mesma. Ela traz a diferença em si e ainda assim permanece sendo identidade. Como diz Girish, a simultaneidade de, no mesmo ato de respiração, expirar enquanto se inspira e inspirar enquanto se expira, né? Para a gente ver como que é desafiador, né?
O Girish insiste que a alma não pode ser positivada, que ela é negatividade, sem fundo, ou seja, a essência da psicologia, né? É a unidade dialética de si própria, ânima, e de seu outro, ânimos, em si mesma contraditória. A alma é contraditória. O ânimos foi atribuído às mulheres, ao invés de se desenvolver e estar na própria psicologia. Somente ao ser suportado como o assassino da alma, poderá revelar sua verdadeira natureza, o amor. Por quê? Porque o ápice do ânimos, quando ele mata a inocência da ânima, no sentido de parar, né, a realização natural dela, né, ele introduz essa reflexividade, né, depois ele torna, vamos dizer assim, ele transforma a ânima com a própria capacidade de matá-lo, né, que ele mostra nas fases da ânima também, né, da ânimos e do encontro da ânima com ânimos, né, através dos contos e tal. E nesse morrer, o ânimo sofre a própria morte, né, a própria capacidade de matar, mata o ânimos, né, e aí ele atinge o pico, que seria essa construção lógica, né, da consciência da gente poder vivenciar o amor, né, um amor lógico, né, que aí ele também vai explicitar, né, é bem complexo, assim, ele vai falar de dinheiro, vai falar de como que as coisas estão se abstraindo hoje em dia, tal. E, e, e uma coisa que eu achei bem importante de entender é que a função transcendente, né, a maneira como que o Jung coloca, né, o Giglich fala que a função transcendente se refere bem a etimologia da palavra no sentido da ultrapassagem e do progresso, né? E que essa função transcendente, né, essa ultrapassagem ou esse progresso é a função da alma como ânimos, em virtude da qual os significados podem evoluir, os símbolos podem ser procriados em novos significados, redefinição, evolução, metáfora e transcendência são, grosso modo, sinônimos nesse contexto. Tá bom, gente? Eu preparei algo assim bem inicial assim para a gente discutir e a gente vai ouvir o André agora também. Depois a gente responde mais alguma coisa que vocês tiverem dúvida, porque o livro realmente é denso, né? Tem bastante informação e desenvolvimento, mas a gente vai falando, vai conversando, tá bom? Ótimo, Sônia. Obrigada. Foi um ótimo começo de contato com o livro. Excelente. Obrigada. André, vou te apresentar. O André é tradutor, revisor da tradução do livro, analista, escritor e professor da psicologia junguiana. Eu precisei brigar um pouquinho com ele para ele aumentar o currículo dele, porque ele só falou que ele era escritor e professor de psicologia junguiana a princípio, tá? Esse é o André. Bem-vindo, André. Esse é o meu objetivo, vou direto ao ponto, né? Bom, gente, né, assim, é difícil falar de um livro não só volumoso, mas denso como esse, né? Mas eu acho que eu vou tentar ser breve, né? Para não dar tempo da gente conversar um pouco, né? Para a gente, né, discutir um pouco. Então, eu vou tentar ser o mais breve que eu conseguir, que já é um desafio para um livro denso como esse, né? Volumoso, denso. Então, eu vou falar algumas informações que são mais teasers, né? Mais de despertar a curiosidade do que explicar o livro, né? É, Bom, a primeira coisa é que a gente dá um passo atrás, né? Para dar dois passos para frente, né? Então, assim, a Sônia já colocou, mas eu acho que é importante reforçar isso, né? O papel que tanto Jung como a Amy Jung, né, no livro dela sobre ânimo e ânimos, né, dão para o ânimos e para a ânima, né? Não é só que a ânima hum, eu não queria falar isso, né? Mas às vezes sou assim, né? Essa coisa de que os meninos, né, têm uma consciência azul e um inconsciente rosa,
e as meninas têm uma consciência rosa e um inconsciente azul, né? Então, sair disso e ver o que que a ânima e o ânimos fazem, né? A função que eles têm na relação com o inconsciente coletivo, porque é isso que eles são, né? Se lembrar que o Jung coloca que eles são portas para o inconsciente coletivo, ou seja, eles filtram o inconsciente coletivo. No inconsciente coletivo, todas as imagens do inconsciente coletivo aparecem por meio da ânima e do ânimos. Eles são a porta de entrada para o inconsciente coletivo. Se a sombra faz esse papel para o inconsciente pessoal, ânima e ânimos fazem esse papel para o inconsciente coletivo. Só que não é o mesmo papel, né? A ânima, ela personifica o inconsciente coletivo, né? Ela apresenta o inconsciente coletivo na forma de imagens. Por que isso, né? Porque a gente está falando aqui de uma função de conexão, uma função de Eros. Então, você conecta, né, o Eros, nesse ponto, ele conecta o intelecto aos sentidos. Então, algo que é da ordem do intelectual, que é da ordem do significado, que é da ordem do sentido, que é da ordem do puramente nocional, aparece de uma maneira imaginada, de uma maneira sensorial, seja no sensorial externo, como algo que está no mundo, seja no sensorial interno, né, na forma de um sonho, de uma fantasia, de um devaneio. Então a ânima está ligada às projeções, sejam as projeções externas, né, deuses, demônios, né, seres espirituais, sejam as projeções internas, né, como sonhos, fantasias, enquanto que o ânimos ele faz o contrário, né? O Jung, a M. Jung, ele coloca ele como arquétipo do significado. Ele vem a M. Jung chama a atenção, né, e o Gigrit cita isso, que ele vem depois. Ele faz a abstração do significado da imagem, ele separa aquilo que a ânima conectou, né, juntou o intelecto aos sentidos, o ânimo desconecta, é o logos, né, ele separa. Então ele apresenta o significado da imagem, né, ele despersonifica, no sentido que a imagem ela não é só o que ela se mostra, ela não é uma pura aparência, mas tem algo por trás, né? Então o ânimos, né, se a ânima personifica, o ânimos é a atividade de ver através da personificação, ver o significado, ver de que maneira, que tipo de significado aquela imagem personifica. Dito isso, né, daí vem a importância do Hegel, né? Assim, o Nietzsche ele é muito criticado, né, por esse flerte dele, né, com o hegelianismo, mas o que é que vai acontecer, né? Assim, por que Hegel, né? Porque qual a importância do Hegel não só para a obra do Nietzsche, mas para a obra para a obra do Jung, né, para a psicologia junguiana como um todo, é simplesmente o fato de que nenhum outro pensador, né, trabalhou mais com um logos cisígico, né, um logos dialético, um logos que lida com as oposições, do que o Hegel, né? Então, assim, o Girish ele coloca, né, não especificamente nesse livro, mas ao longo da obra dele como um todo, né, a gente fazendo o cotejamento, né, de vários textos, que no Hegel você tem um logos à altura das imagens mitológicas, né? Lembrando que o Jung, uma característica específica das imagens míticas é que elas são antitéticas, elas são contraditórias, elas são paradoxais. Então, se você está lidando com esse tipo de imagens, que são as imagens da nossa fantasia, as imagens da fantasia, elas não são unívocas, têm uma tendência inerente à paradoxalidade, você não pode estar na hora de lidar com elas, não pode trabalhar com logos analítico, né? Com logos, né, aristotélico, com logos, né, do teste não dato, com logos, né, que é o logos da razão formal, do que se entende comumente, né, pela palavra lógica, né? Você fala lógica, então você pensa em não contradição, o pensamento do terceiro excluído, não há um terceiro que une os opostos. Então, com esse logos, realmente não é possível trabalhar em psicologia. Mas o Girish ele se pergunta, né, nos faz a pergunta, será que só existe esse logos? Será que não há um outro tipo de logos que está à altura das imagens com as quais a psicologia junguiana trabalha? Tem, né, que é o logos da tradição dialética, né, que o Jung, né, tem um contato com o início dessa tradição, que é o Heráclito de Éfeso, né, que é quem primeiro formula uma filosofia a partir desse logos, né, quem primeiro traz, pelo menos para o Ocidente, né, essa palavra logos, né, e trabalha com esse logos de uma maneira dialética, mas não é o único, né, tem toda uma tradição que o segue, né, e que vai culminar, né, o cume dessa tradição é o Hegel, e o Nietzsche se pergunta por que o Jung tinha tanta aversão ao Hegel, né? E ele mesmo responde que é por conta
da sua base kantiana, né? Assim, o Kant, o Gestalt dá estranho, né? Vamos dizer assim, a base filosófica do Jung, o filósofo do Jung ser o Kant, porque o Kant ele é um membro dessa tradição analítica, ele é um analítico, né? O Kant ele é um descendente do Aristóteles, é um descendente do Parmênides, né? Que é o grande inimigo do Heráclito de Éfeso, né? No início da filosofia grega. Então, devido à aliança com Kant, o Jung tinha que ser alérgico ao Hegel, porque o Hegel foi o maior crítico de Kant, né? Ele foi o grande crítico de Kant. Foi a filosofia que mostrou os impasses, né, da filosofia kantiana. Então, o Jung ele tinha uma alergia a Hegel sem ter lido Hegel. Nunca leu Hegel, né? Faz críticas fortes a Hegel sem ter lido diretamente as obras dele, mas pescando citações do Hegel aqui e ali. E o Girish, inclusive, chama a atenção, né, para citações, né, para as críticas que o Jung faz a partir dessas citações, que diz muito, né, do papel né, da relação que a psicologia junguiana deveria ter com a obra do Hegel. Porque ele vai dizer que o Hegel é um psicólogo manquê, assim como ele, Jung, é um filósofo manquê, não, um filósofo poderia chamar de um filósofo manco, não um psicólogo insidioso, mas tem algo que chama a atenção, é que o Jung coloca em forma de crítica, né, ele afirma de uma maneira crítica que o Hegel faz uma psicologia projetada. Ele faz uma metafísica que é uma projeção da psicologia do inconsciente. Ele projeta o que seria uma psicologia do inconsciente na metafísica. E por isso ele não serve à psicologia. Ora, mas né, não é isso que a mitologia também faz, né? Não é a mitologia uma psicologia projetada, né? Toda a obra junguiana, né? Grande parte da obra junguiana é exatamente recolher as projeções psicológicas, né? Na mitologia, né? Na alquimia, nas religiões, é o estudo das mitologias e das religiões para ver de que maneira, né, essas narrativas falam da psicologia indiretamente, por que não fazer o mesmo com a filosofia hegeliana? Se trata de uma psicologia projetada, o trabalho da psicologia é exatamente recolher a metafísica para a psicologia. É trazer esse logos, né, que ainda está numa posição metafísica, ainda está numa ainda está numa forma objetiva para uma forma subjetiva, né? Então é isso que, né, que o Girish faz com Hegel, né? Traz o logos para a psique, para daí nós termos um logos, né? Usando a linguagem do Jung, um ânimos, à altura da ânima, estudada né, não só pela a psicologia analítica, mas também pela psicologia arquetípica, né? Bom, então, quando você recolhe esse logos para a psique, né, ele não pode aparecer simplesmente como uma imagem, né, que é a crítica que o Goethe faz ao Hillman, né, porque o Hillman, no livro dele sobre a ânima, né, a ânima anatomia de uma noção personificada, ele vai falar, né, né, cada capítulo fala do papel, né, um certo papel que a ânima tem na psique, mas no final desse livro ele faz uma reviravolta, né? Porque no final do livro, no último capítulo, ele vai trazer o insight de que não existe ânima sem ânimos, né? De que se você realmente, quando você entra na noção de ânima, quando você mergulha na ânima, você não tem como dissociar ela do ânimos. Você não tem a ânima de um lado e o ânimos de outro, né? Na verdade, ele coloca que quando você fala da ânima, indiretamente você também está falando do ânimos. Quando você define a ânima, quando você cartografa o papel, um certo papel que a ânima está tendo em alguma fantasia, né, você, de uma certa maneira, por exclusão, até por exclusão mesmo, né, você também está definindo o papel do ânimos, já que eles são indissociáveis. Então, nesse último capítulo, o Hillman, né, faz uma crítica ali mesmo, né, apesar dele não dizer isso diretamente, mas implicitamente está uma crítica ali mesmo, o famoso texto, né, do Picos e Vales, né? A psicologia está nos vales, né? E por isso ela não é uma disciplina espiritual, porque a disciplina espiritual, né, as disciplinas do espírito estão, né, nos picos, né? Estão nas montanhas, né? E a psicologia, né, vai para baixo, para as profundezas, para a psicopatologia, para as fantasias, né? Nesse capítulo, você não tem mais picos ou vales, você tem picos e vales, né? Então, se você está falando da alma, né, você não pode falar só da alma como ânima. Você tem que falar também da alma como ânimos, do aspecto ânimos da alma, e tua alma não seria mais, né, não aparecia mais numa geografia estática.
ela seria mais como, né, os antigos rios míticos, né, que nascem nas profundezas, fluem até as alturas espirituais, né, e descem como aquelas cachoeiras, né, monumentais e inimagináveis, né, os picos do espírito, né. Mas tem uma questão, né, que o Gigrit traz, que o Hillman, ele continua, se você traz o ânimos para dentro da psique, se você traz o ânimos para a psicologia é exige, né, é a junção de psique e logos, quando você realmente traz o logos para a psique, você não pode mais só imaginar o espírito, né? Porque o espírito é exatamente, o logos é a função de abstração, ele é a função de reflexão, é a função de reflexão crítica. O ânimos, ele não pode ficar preso somente à fenomenalidade, né? Porque isso o próprio Hillman já diz, né, que a alma não é só o que você vê, é como você vê. A alma é uma perspectiva, a alma é uma maneira de você abordar os fenômenos. Então, se você traz o logos para a psicologia, ele também tem que permear a sua perspectiva. Só que na hora que ele vem para a perspectiva, né, ele faz o quê? Ele assassina a noção de uma psique que é só imaginada, não é que ela não seja imaginada, ela é só imaginada. Assassino, né, que é a palavra imaginal para reflexão crítica, ele é o modo como a ânima imagina o ânimos, porque como ele traz a reflexão crítica, ele traz o ver através da perspectiva da ânima, ele é o assassino, ele é o noivo mortífero, ele é Hades, ele é o Barba Azul, né? Ele aparece muito claramente nos temas de mitologias e contos de fadas do casamento com a morte. Vamos lembrar que o Jung fala, né, da ânima como arquétipo da vida, né? Então, se a ânima é o arquétipo da vida, o ânimos traz a morte, ele é o Thanatos, né? Ele traz a morte da inocência, a morte do puro imaginar, porque ele mostra que a imagem não é só aquilo que aparece, ela não é só aquela aparência, a bela aparência, não é só Maia, a dançarina que cria ilusões, mas tem algo ali por trás, tem um significado que está aparecendo naquela imagem. Então, quando o ânimos aparece, né, na psicologia, quando ele é realmente levado a sério, não só como uma figura que é vista, mas como um modo de ver, ou seja, não é só uma psicologia, ele deixa de ser só, a psicologia deixa de ser uma psicologia do ânimos, né? Por isso que esse título, ele é um título que o Ghosh joga com ambiguidade, né? Não é psicologia do ânimos, mas é psicologia com ânimos, né? Logo no primeiro parágrafo, na introdução, ele já deixa claro, olha, não é psicologia do ânimos, é psicologia com ânimos, realmente uma psicologia, né? É uma psicológica, né? Tem lógica aí atuando junto. Então, na hora que ele vem, né, para a psicologia, ele é recolhido da sua projeção como figura e se torna um modo de ver, se torna uma perspectiva, ele traz a noção de história, né? Ele traz a historicidade para dentro da psicologia, né? Então, eu anotei algumas coisas para ir acelerando e a gente passar para a discussão, né? Então, ele coloca as imagens no fluxo da história e traz uma perspectiva histórica para as produções psíquicas. O Logos, né, o assassino da ânima, a reflexão crítica, ele rompe com a união naturalis, né? Ele rompe com a união natural com a tradição. A tradição, aquilo que aparece como dado, como objetivo, como natural, é rompido, é quebrado. Você reflete criticamente sobre a tradição. A ânima, quando o Gigrit fala que a ânima é o arquétipo da ontologização, ele coloca que a anime ela traz um caráter de realidade para suas produções, né? É preciso lembrar que quando a gente está sonhando, quando você está dentro do sonho mesmo, na atividade de sonhar, tudo que está acontecendo é real. Então, até quando a gente acorda, né, de um pesadelo, passam alguns segundos, às vezes até minutos, né, de você tentando, nossa, né, mas foi tão real, como assim, né? Então, se ela traz um caráter de realidade, né, para suas imagens. O ânimos é o que ele traz o opus contra a natura, né? Ele quebra o vínculo com a natureza. Ele traz uma reflexão que faz traz o questionamento de que o que está aparecendo não é dado, não é natural. Ele foi produzido, né? Existe uma atividade por trás daquela produção. Ela não aparece simplesmente pronta. Por isso ele traz a história. Ele traz a história porque ele coloca, né, a cultura humana não como algo dado, como algo natural, algo que simplesmente é, mas algo que é construído. Construído historicamente pela atividade humana, né? Então ele critica e reflete
trazendo, né, sendo responsável pelas grandes rupturas históricas, né? A ruptura do mitos para o logos, do politeísmo para o monoteísmo, né, do monoteísmo para o iluminismo, do iluminismo para a modernidade, da modernidade para a pós-modernidade. Então ele é o responsável, né, pelo o que no Ocidente, né, e o Grillich ele é um psicólogo da alma ocidental, isso é importante deixar claro, né, ele está interessado no presente, né, nos fenômenos presentes que marcam a modernidade, né, então ele está interessado como as coisas chegaram né, até aqui, né, como, né, depois de tudo que aconteceu, como é que a gente chegou nisso. Então ele está interessado, né, no movimento histórico, né? Então ele está interessado, né, se você está fazendo a psicologia do ânimos, você não trabalha mais só com o simbolismo, né? Não é que não trabalha com isso, mas você trabalha menos com a permanência do simbolismo, você trabalha menos com aquilo que não muda e mais com o que muda, né? Você trabalha menos com aquilo que permanece igual, permanece o mesmo, né? Ao longo do período histórico, ao longo das diversas mudanças culturais e mais como a coisa mudou, né? Como a coisa era de um jeito e por meio de algum processo, que é um processo que ele vai mostrar que é o processo de atividade do ânimos, né? A mitologia foi negada em nome da filosofia metafísica, em nome do monoteísmo. O monoteísmo foi negado pelo iluminismo. O iluminismo foi negado pela pós-modernidade. Ele vai mostrar que essas negações é exatamente o trabalho do ânimos, né? Então, o que ele vai criticar na psicologia junguiana, né? E essa crítica a gente não tem que concordar, né? Acho que o Girish não é autor, ele não é autor para a gente ler e concordar. Ah, concordo, leio, não concordo, não leio. Mas ele é um autor para a gente ler e questionar, né? Ele é um autor que nos faz pensar, né? Ele leva muito ao questionamento. Ele é autor do ânimos, né? Ele traz o ânimos para a psicologia. Então, ele coloca, né? E eu vou tentar fechar com isso, né? Para a gente poder discutir, conversar um pouco, que a psicologia junguiana, por ela estar mais, né? Aliada à ânima, estar mais próxima da ânima, ela permaneceu muito interessada no que não mudou, nos arquétipos do inconsciente coletivo, né? Apesar das diferenças, tem alguma coisa que permanece igual. É possível ver nos sonhos de uma pessoa moderna, né, de um indivíduo moderno, simbolismos que, que são praticamente, né, que não tem tanta diferença assim com os simbolismos do Egito de 3.000 anos atrás, simbolismos do Egito de 3.000 anos atrás, por exemplo. Enquanto que o Girish, na sua psicologia do ânimos, ou na sua psicologia com ânimos, ele está interessado exatamente nos rompimentos, nas quebras, não na continuidade, mas na descontinuidade, não na permanência, mas na mudança, né? E para fechar, né, acho que trazendo isso para a linguagem junguiana, a linguagem junguiana clássica, né, é por isso que ele vai dizer que se a ânima, né, ela faz a ponte com o inconsciente coletivo, o ânimos, ele rompe essa ponte, ele quebra, né? Se a ânima é a gente poderia até falar, né, que a ânima é o arquétipo da inconsciência, enquanto que o ânimos é o arquétipo da consciência, né? Se aquela O Jung ele chama a atenção, né, de quando algo aparece duplicado, é sinal de que ele está chegando à consciência, né? A duplicação, a oposição, a quebra, a ruptura, né, a rachadura naquilo que aparece unido consigo mesmo, não é uma rachadura feita por uma consciência externa, mas uma rachadura feita pela própria alma. A alma racha a si mesma, quebra a si mesma, rompe a si mesma, né, e cria, né, uma nova forma de consciência onde ela mesma vai aparecer de outra maneira. Então, muito do que se chama ego hoje em dia, né, muito do que na psicologia junguiana mais clássica, mais tradicional, até na psicologia arquetípica, se tem como produções do ego, o Grit vai ver o trabalho do ânimos. E ele vai chamar atenção para algo que o próprio Hillman já coloca no final do livro dele sobre a ânima, que o próprio ego é uma criação do ânimos. O ego é aquela parte do ânimos, é o efeito do ânimos rompendo a cisígio, né? Com o iluminismo, né, com o que se costuma chamar de iluminismo, com a atividade de crítica, né, a religião como sendo uma superstição, como sendo uma fantasia, né, a alma ela rompe a si mesma, ela se expulsa da cisígia, né, de uma maneira fantasiosa, porque a cisígia ela é indissociável, e ela cria de um lado o ego, do outro o inconsciente.
Então, o que antes era ânimo, o que antes era alma, que englobava o ânimos sai de dentro da alma, rompe e cria o ego de um lado e o inconsciente do outro. Então, muito do que se chama de inconsciente, na verdade, é a atividade da ânima que se tornou ela mesma, né? Ela se tornou inconsciente. Então, o inconsciente não é uma região, para o Gigrit, né? Não é uma região, ele não é um topos da psique, mas ele é um adjetivo, né? Ele pesca isso do Hillman, né? Traz isso do Hillman. É um adjetivo, uma qualidade de certos processos psíquicos, que são os processos psíquicos da ânima, que por nós termos perdido o contato com ela, ela se tornou inconsciente e se tornou o próprio o inconsciente, né? Então, você vê como ele pega certas posições que são muito bem colocadas, né? São posições tradicionais, posições dadas como base da psicologia junguiana, ele meio que vira elas do avesso, vira elas de ponta cabeça, nos faz pensar, nos faz, né, refletir, e acho que isso é o interessante dele, não é ler para concordar, não é ler para, né, se tornar guigritiano ou algo assim, né, mas para fazer a gente sair do lugar comum, sair do trilho, né, do que a gente está acostumado a pensar. Então, como eu falei para vocês, era mais um teaser, né, mais uma maneira de instigar vocês a lerem o livro, mais uma apresentação do livro, né, que a Sônia, eu e a Sônia a gente se propôs a trazer aqui, do que explicar o livro, né, do que falar, do que explicar o que que o livro está trazendo, destrinchar o livro, até porque seria impossível, né, com o tempo que a gente tem, e espero que tenha pelo menos clareado, servido de uma certa introdução para vocês não tropeçarem tanto quando forem fazer a leitura, né? Bom, gente, era isso. Acho que a gente já pode discutir agora, né? Conversar um pouco. Obrigada, André. Obrigada. Eu acho que a gente precisa fazer um curso de uns 2 anos e meio, 3 anos, né, para conseguir falar sobre esse livro. É denso, é difícil, né? Olha, gente, então vamos abrir para as perguntas, dúvidas, questionamentos, estranhezas. Levantem suas mãos aí, coloquem os nomes no chat. Eu vou chamar e vocês fazem as perguntas que fica melhor para vocês se fazerem entender, tá bom? Bom, acho que vocês estão digerindo um pouquinho aí. Eu vou começar. Eu tenho duas perguntas. Uma delas. Quando eu estava escrevendo o trabalho, né, que eu estava um pouco nessa crítica de que o Jung só vê o ânimos como destrutivo, não como negativo, né, como destrutivo e tal, depois de ler o Giglich, eu fiquei pensando, será que em algum lugar, não sei se sou eu já querendo ser muito otimista com o Jung, né, mas será que em algum lugar não tinha um embrião do que viria a ser essa ideia do ânimos como assassino, né? Porque o ânimos, no final das contas, tem uma função destrutiva, vamos dizer assim, né? Ele precisa cortar, ele precisa destruir toda essa inocência aí da ânima. E eu fiquei imaginando, será que tinha, se vocês na leitura de Jung, vocês veem algum embriãozinho disso? Essa é uma primeira pergunta que eu tenho para vocês. Quer responder, Sônia? Quer falar? Sabe? Se quiser primeiro, tanto faz aí. Ele, o Guiche, ele coloca, né, que falar de ânimos negativo é como falar de corvo negro, né? Assim, o ônibus ele é sempre negativo, né? De uma certa Uhum. maneira, porque ele é o ato da negação. Ele nega, ele traz a abstração, ele rompe a relação imediata com a imagem. Ele é o mediador. Ele quebra qualquer tipo de imediaticidade que você pode ter com as imagens, né? Então, uma das primeiras aparições dele é uma autocrítica, né? Não é quando você fica preso nisso, aí ele vira uma autocrítica só destrutiva, ele não cria nada, né? E, geralmente ele não cria nada quando ele está dissociado à cisígia. Quando ele está conectado com a ânima, ele força a ânima a se transformar. Então ele coloca que o ânimos, como ele é simplesmente a atividade, não é simplesmente, né? Mas como ele no seu núcleo, ele é a própria atividade de abstração, você só realmente vê como ele está atuando pelo efeito que ele tem na imagem.
Se você ficar só com ele pura e simplesmente, ele é igual, né? Ele é igual, ele não tem tanta diferença assim se você volta a 2.000 anos atrás, por exemplo, né? Mas quando você vê o que ele faz com a ânima, as mudanças que ele provoca, né? Nas manifestações da ânima, aí você realmente você o vê como um motor histórico. Ele gera progresso, né? No sentido mais próximo do que Jung chama de função transcendente, de transcender, né, o puramente dado, né? Fazer com que a alma se transforme. Ele é o opus contra a natura, né? Enquanto que a ânima estaria mais ligada à natureza, no sentido de fazer com que uma produção psíquica seja vista como simplesmente natural, é o que é, o ânimos ele mortifica, né? Ele calcina, ele é o responsável pelas atividades alquímicas, né, que destrói a prima matéria, que faz com que a prima matéria ela se transforme e essa transformação não seja a produção simplesmente de uma outra coisa, mas a mesma prima matéria aparecendo de outra maneira. É sempre a alma aparecendo de maneiras diferentes ao longo, né, do período histórico, né? Ao ponto que uma alma que aparecia como deuses, né, como demônios, como seres espirituais, na modernidade ela vai aparecer como subjetividade interior. O Grit vê isso como uma atividade do ânimo, né? Se você deixar a alma, né, a ânima por ela mesma, ela envelopa o ânimos, ela engole o ânimos e ela entra simplesmente no eterno retorno, né? Ela não se transforma, ela Uhum. permanece a mesma. A ânima ela tende à tradição, ao tradicional, ela por si mesma, ela não gera mudanças, né? O que gera mudança na alma, pro Girish, né? É o ânimos, né? É Não só sei se eu tinha respondido, acrescentando né? aí, só acrescentando um comentário que ele mesmo faz, né, com relação ao movimento do feminista contra o ânimos, né, que a Lu mencionou no comecinho da fala hoje, né? Ele fala que o próprio movimento é a ação do ânimos, e que o ânimos não se preocupa com ele mesmo. Se ele pode até ser um movimento contra ele mesmo, né? Mas já seria aí uma primeira manifestação dessa negação que ele é, né? Ele já aponta para a própria para o próprio discernão do movimento, no caso, né? Mesmo que seja contra ele. Isso que é muito interessante quando você lê as fases dele, né? Que tem um momento em que o ânimos ele mata ou ele sofre a morte dele mesmo, né? E aí Uhum. ele atinge a plenitude de ser espírito, né? De ser nada, né? Uhum. E é bem diferente, por exemplo, daquela ideia do ânimo ser só negativo, né? Que nem a Von Franz fala, que do ânimos a gente tem que Uhum. correr. Essa característica de ser só negativo é a primeira aparência dele, né? Boa, boa. Obrigada, gente. Eu tenho mais uma, mas eu vou passar para o Marcos fazer a dele primeiro. Vamos lá? Oi, pessoal, boa noite. André, querido, bom te ver. Sônia, parabéns pelas falas, pelas introduções, mas é quase difícil conjugar a palavra introdução com Gigrish, né? Não combina muito, né? Mas, enfim, queria trazer uma questão, André, que você falou que me mobilizou. Recentemente eu acabei de ler o Catafalque, do Peter Kingsley, né? Aquele calhamaço. Ele faz algumas críticas lá ao Giggs, mas eu nem vou me deter nisso. Mas se eu pudesse, de maneira bastante pretensiosa, resumir o livro, né, a gente poderia dizer que ali tem uma espécie de proposta de como reencontrar o antigo no atual, né? Como podemos, de alguma maneira, restaurar esse fio de continuidade aonde aquilo que outrora foi considerado como antigo ainda dá sinais, ainda permanece nos sonhos, nas fantasias, nos devaneios, naquilo que a gente pode chamar da atualidade, da contemporaneidade. E aí eu fico pensando no que você falou, de se o ânimos é ruptura, eu acho que essa ideia é ótima, né? O ânimos como negatividade,
ele marca diferenças, né? Ele faz cisões, ele faz cortes, ele determina finais, inaugura começos. É, e aquilo que você havia dito, né? Interessa menos o que foi preservado e se repete, e mais aquilo que se modifica a partir das rupturas provocadas pelo ânimos. Aí a minha pergunta é, André, se essa proposição do ânimos, ela não atinge o seio do projeto junguiano em si, que seria essa ideia, que eu estou dizendo aqui de maneira bastante resumida, de preservar ou identificar o antigo no atual. Será que o projeto do ânimos não é a espada afiada no âmago daquilo que a gente poderia pensar como o projeto que edifica todo o construto junguiano? É possível pensar desse jeito? Ela marcando, acho que você foi no ponto, né? É exatamente isso, né? Por isso que o Grisha ele é tão odiado, né? Por alguns junguianos, né? Ele é- Porque ele faz críticas fortes, né? E acho que assim, nem eu concordo com algumas, né? Com as críticas que ele faz, mas são críticas que mobilizam o pensamento, né? Nos obrigam a pensar, nos obrigam a responder. Mas é exatamente isso mesmo, né? Assim, ele coloca, né? Eles colocam, você traz o logos, você traz o ânimos para a alma e você vê a alma como se exige. A alma ela passa a estar a alma do mundo, né? Porque aí você não tem só uma alma, né? Você tem a alma de um sonho, a alma de um sintoma, a alma de uma fantasia. Você vê a Cisígia trabalhando em cada fenômeno psíquico. Mas quando você pega a alma com A maiúscula, a gente poderia dizer, né? O que seria equivalente à alma do mundo, ela vai estar exatamente no que a psicologia junguiana costuma dizer que não tem alma, nos fenômenos tecnológicos, né? Ele vai dizer que, olha, se a alma está onde você não escolhe, ela está no que é novo, no que é específico, né, do nosso tempo, aquilo que não tinha antes, apareceu no nosso tempo, é novo e é massivo, no sentido que você não escolhe. Você é afetado por aquilo, por aquele fenômeno, quer você concorde com ele ou não, quer você goste dele ou não. Onde você pode escolher, você não tem alma no mundo. Assim, nas religiões, né? Assim, a mesma religião eu escolho, né? Tanto que ele coloca que a religião hoje em dia virou produto, né? Você vai no supermercado, você escolhe, eu quero, não gostei dessa, vou levar essa aqui para casa, né? Ah, não gostei muito, porque me dá tal significado, mas não me dá tal coisa, então eu vou trocar por aquela outra. Aí exatamente ele não tem alma. A alma tá não na religião como produto do supermercado, mas no supermercado. Ele vai Aham. mostrar que a alma está no mercado, a alma está na internet, das novas tecnologias, a alma está naquilo que é específico na nossa cultura, né? Novo, não tinha antes, e que nos afeta, a gente não escolhe, né? A gente tem que lidar com isso, nós somos obrigados a lidar com isso, porque, enfim, né? Porque os efeitos da tecnologia estão aí até para quem vai morar, né, lá no lugar mais ermo por conta do aquecimento Uhum. global. Então, aí está a alma, exatamente nesses fenômenos que são novos e criam uma descontinuidade, um rompimento com o passado, uma quebra, uma ruptura, né? Que isso aí então, gera todo um mal-estar na psicologia junguiana, né? Assim, enfim, as brigas, as discussões dele com o Hillman, né? Com vários outros junguianos estão aí para serem lidas, né? E acho que é isso, né? Vale a pena ler, não tem que concordar não, gente. Assim, eu mesmo não concordo com tudo não, né? Mas que depois que você lê, você não sai igual, né? Acho que o Girish é um autor que você sai transformado depois que você o lê, né? Você não sai pensando igual. Só para arrematar, talvez seja importante isso que você falou, né? Introduzir no vocabulário junguiano a ideia de descontinuidade, que não é uma palavra do nosso léxico, né? Do nosso vocabulário, não é. Acho que isso é uma grande percepção. Valeu, André. Obrigadão. E Só sem para a qual fechar, não, né? e sem a qual não Ele, tem o erótico, né, Marcos? Sem a qual? Não existe o erótico, né? Sim, 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 sim. só para fechar, né? O Girish ele coloca até ele faz uma crítica ao Jung similar, né? Ele diz isso, né? Similar ao que o Jung fez ao Freud, né? Então, né? Se o Jung criticava o Freud por estar preocupado demais com a infância pessoal e ficar preso ali, né?
o Jung ficou preso demais à infância, né, cultural, né? Ele volta muito ao passado, né? Ele vê os acontecimentos do presente a partir de mitos, mitologias e produções culturais do passado. Mas se você vê só a continuidade, você perde a diferença. Você vê só o que não mudou. Você não vê o que é especificamente novo e moderno no fenômeno. Você não vê por que a coisa mudou, né? De onde é que veio, né? E é Ah. isso que ele está interessado. Ele está interessado na quebra, no rompimento, né? No que Uhum. o novo negando o passado, né? No que é especificamente moderno dos fenômenos modernos. Legal, André. Obrigado, cara. Obrigada, André. Sônia, quer falar alguma coisa disso? Eu só queria complementar o que o Gigrich fala sobre isso. É, colocar aqui, está na página 309, se vocês quiserem, tá? Ele fala assim: a transformação pressupõe que o conteúdo retido, trancado na retorta, é, por assim dizer, incubado, alquimicamente cozido e assim evolui para significados completamente novos. E aí eu acho, aí ele continua, em outras palavras, espera-se que ele seja exposto a um contexto novo, que o decompõe e o transforma. Aí eu acho interessante a gente retomar o sentido do verbo alemão aufheben, porque essa mudança para o novo não pressupõe que é um novo que surge do nada. Bom, até onde eu entendi, né? Até onde eu entendi, eu consegui acompanhar o Goethe. Ele pressupõe que ele é diferente exatamente porque ele se afasta do anterior. Então, por exemplo, pensa numa flor. A flor, ela tem o primeiro estágio dela de semente, né? Para ela poder crescer, vamos dizer assim, ela tem que negar o estado de semente, mas ela não nega de ser planta, ela não se nega de ser planta. Então, eu acho que isso é importante da gente entender que existe essa ruptura, ela não é uma ruptura no sentido assim de ser alguma coisa que surge do nada, né? Ela é uma ruptura porque ela nega o estado anterior, mas ela continua sendo uma continuidade, aspas, do mesmo organismo, né? Então, pela medicina, eu gosto de pensar sempre no exemplo da, da da endoscopia, né? A endoscopia, ela era aquela coisa terrível de colocar o cano lá, ou aquele tubo dentro do organismo, etc e tal, e agora em Israel nós temos nanocâmeras que você engole com um comprimido e aquilo lá vai mandando as fotos para um computador, né? Então, o princípio é o mesmo, mas a forma é completamente diferente, menos invasiva, menos, você não precisa tomar anestesia, né? Então tem na minha maneira de entender, tem um paradoxo ainda de algo que permanece como memória, sabe? Como um jeito, mas é absolutamente novo, né? Então eu entendo mais ou menos isso, assim, sabe? Do outro exemplo que ele dá da borboleta também, que tem várias fases, né? Da larva, depois ela morre como larva, ela se torna o casulo, né? Depois ela morre para ser a crisálida, mas é o mesmo inseto em formas diferentes, né? Então, eu entendo o verbo aufheben nesse sentido, sabe? É o que o Hegel chamaria de suprassunção, não é? Acho que foi É, não é? a tradução que o pessoal parece que está usando mais agora é suspensão, né? Suspensão. Suspensão, e parece que eles usam também o aspecto mais negativo do verbo no sentido de suprimir. Então, quando a suspensão tem o sentido mais de suprimir, eles usam a palavra portuguesa suprimir. E a suspensão seria para aspectos, vamos dizer assim, mais positivos desse Tá. verbo, né, da manter. Mas, assim, eu acho interessante a gente pensar, né? Uhum, Que o uhum. verbo significa, no português, né, manter, elevar, suspender
e atingir outro nível. É tudo simultâneo, né? É muito louco pensar nisso, que não é uma coisa que segue a outra, é tudo simultâneo, né? Eu gosto também de pensar muito num feto dentro da barriga da mãe, crescendo o tempo todo, suspendendo a fase anterior para ir para a próxima, tudo simultaneamente, né? Mas os meus exemplos são mais de medicina, né? Excelente, Sônia. Obrigado. Obrigada, Marcos. A Patrícia Marques colocou alguns comentários no chat. Você quer falar, Patrícia, se explicar? Oi, não, na verdade, o que, o que me trouxe foi essa imagem, né, dessa morte como a morte de Kiron. Me lembrei do conto de Kiron e a decisão dele de morrer para que a dor da flecha terminasse. Então, eu senti bastante, na mesma forma como o Hades, né, o rapto, eu senti essa morte de Kiron durante a explicação. Mas em um dos comentários do professor André, é, eu entendi a alma como sinônimo de arquétipo. Seria isso, professor? É isso mesmo? Você fez uma pergunta agora braba, viu? Porque Ai, me desculpe, eu ia falar, inclusive eu ia não, falar, não é né? não é Desculpe se a braba minha de pergunta é. não braba que eu digo no sentido que o cearense fala que vai dar trabalho de responder, que é exato, essa Opa! é uma questão difícil, né? Que gera muita discussão do Gide com os junguianos em geral, em relação à própria noção de arquétipo, né? Porque você entra aí no núcleo do kantismo, né? A briga entre o Kant e o Hegel, né? Porque o Hegel ele traz a história para a filosofia, né? A grande crítica que o Hegel fez ao Kant é que o Kant, né, o Jung não é platônico porque o Jung é kantiano, e o Kant acabou com a metafísica. O Kant não acabou com a metafísica, né? O Kant, ele mudou o escopo, ele tentou salvar a metafísica dos ataques do empirismo radical do Hume, né? Ele subjetivou a metafísica, ele criou uma metafísica da subjetividade. Então ele pegou as categorias que eram tidas como categorias metafísicas, né, transcendentes, e transformou-as em transcendentais. Ele recolheu para dentro da mente, deixou elas lá bem guardadinha e colocou elas como sendo inatas no ser humano, né? Então a crítica que o Hegel vai fazer ao Kant é essa, né? O Kant ele não acabou com metafísica coisa nenhuma, né? Ele protegeu a metafísica do ataque cético dos empiristas, né? Do ser humano como tábula rasa, você não tem nada inato, tudo vem de fora. E o Hegel vai trazer, né, a história para a filosofia. Ele vai mostrar que os conceitos na filosofia, a maneira que a filosofia tem de pensar ao longo dos séculos, muda historicamente. O Goethe vai fazer a mesma coisa, né? Não a mesma coisa, mas algo análogo na psicologia junguiana. Ele vai dizer que o kantismo do Jung fez com que ele pegasse maneiras de pensar dos povos antigos, né, das culturas antigas, né, do Ocidente antigo, e simplesmente as tomasse como naturais, como sendo algo quase que biológico, né? E a crítica que ele vai fazer é isso, assim, é que a noção de arquétipo é a noção da alma como puramente ânimo. Porque você tinha, né, você varre o ânus para debaixo do tapete, aí você trabalha com algo que não muda, que permanece o mesmo ao longo dos séculos, né, ao longo de milênios, porque é biológico, né? E a biologia humana não mudou tanto assim, se você volta pensar nos últimos 5.000 anos. Mas quando você olha para a história humana, para a cultura humana, o quanto que ela mudou nos últimos 5.000 anos, o quanto que ela está mudando rapidamente hoje em dia, você tem o ânimos dentro da psicologia, né? O ânimos é como, né? Isso, ele traz a ruptura, mas não é a ruptura no sentido de você trazer algo puramente novo, não é trocar um produto por outro, né? Ah, vou trocar esse, não gostei desse celular, vou comprar agora, né? Não é, né? Não gostei desse Android, vou agora para a Apple. Não é isso, né? Não é trocar de produto. Tem mais a ver com reciclagem, tem mais a ver com o que a alquimia faz, né? Que ela pega a mesma prima matéria, no caso a própria alma, e vai ela refinando, né? Vai matando e refinando ela ao mesmo tempo. Aí a noção de arquétipo, ela se desfaz, né? Ela se dissipa, né? Que é É outra grande querela questionada, que né? existe. É, Imediatamente. exatamente. Que é outra grande querela que o Jung tem, que o Gigers tem com os junguianos, né? Ao ponto de alguns junguianos, pô, esse cara é junguiano mesmo, né? Se ele critica a noção de inconsciente coletivo, a noção de arquétipo, né? Que é o núcleo da psicologia junguiana, a base da psicologia junguiana, né? O que marca mesmo a psicologia junguiana, esse cara é junguiano mesmo, né? Então aí questões e questões, polêmicas e polêmicas, né?
Entendi. Quer dizer, E entendi o questionamento. Não a conclusão, justamente porque eu entendo que ela não existe nesse sentido de algo fixo, né? Mas eu entendi a explicação. Obrigada, professor. Ele vai mostrar que o arquétipo também é uma noção histórica, né? Ele surgiu a partir da negação da mitologia pela metafísica, né? Quando a metafísica surge, né, na Grécia Antiga, né, quando a filosofia surge na Grécia Antiga, negando a mitologia, né, como explicação, você não tem mais uma cosmogonia, mas agora uma cosmologia, vem a noção de arquétipo. Ele vai mostrar que a própria noção de arquétipo, ela já surge como a negação da mitologia, né? E essa noção passou por várias transformações, né, ao longo do pensamento ocidental, né, foi criticada na modernidade, né, e o Jung tenta salvá-la, né? Mas, enfim, não sei se respondi muito rapidamente, mas só para dar uma ideia das discussões que ele coloca em jogo, porque é uma coisa meio densa, né? Assim, ele traz discussões que são consideradas discussões filosóficas para dentro da psicologia junguiana, porque ele mostra que, né, a psicologia junguiana ela tem uma base filosófica, um pressuposto filosófico que não é questionado. Não, é dado como dado. É natural que seja assim, né? E quando você traz o ânimo para dentro da psicologia, nada é natural. Não existe natureza, né? Tudo é criado, né, humanamente criado, historicamente criado, elaborado ao longo do processo histórico, inclusive a noção de arquétipo. Obrigada, Patrícia. É, antes de perguntar se a Sônia quer falar, eu queria fazer. A Rafaela quer. A gente pode passar um pouquinho da 7, Lili? Então, Rafa, segura um pouquinho aí, que eu só quero completar isso que você falou, André, que é. Completar nada, perguntar. Que você fala que muitas pessoas não consideram o Gigrish um junguiano, né? E aí tem isso da psicologia como disciplina da interioridade, tem até uma sociedade, tá? Seria um pouco por aí? Tem uma coisa assim, meio, vamos dizer, que ficou dissidente os estudos do Gigrish? Não, o Nietzsche, ele se considera junguiano e ele diz que na hora que ele entra nos debates e ele é colocado como não junguiano, é uma maneira de silenciá-lo. Ah, esse cara não é junguiano, não. Então, a gente não precisa dialogar com ele. Eles não tem que responder ele porque ele é um filósofo, né? Ele é um hegeliano, ele não é junguiano. Aí pronto, né? Se ele é tirado do jogo, você não responde os questionamentos dele, não tem diálogo, porque ele é alguém de fora. Ele diz que ele Uhum, é junguiano e todo o trabalho dele, né, é um trabalho de refinamento, aprofundamento das questões, dos pontos cegos da psicologia junguiana. Mas eles consideram junguiano. Ele traz questões que não fazem sentido fora da psicologia junguiana, né? Assim, uhum. ele é um junguiano, né? Controverso, polêmico, mas é um junguiano, é cria nossa, né? Quer queiramos ou não. Eu fico pensando se ele não é o próprio ônibus dentro da psicologia junguiana. Ah, né? Fiquei De imaginando certa maneira, sim. essa analogia que traz a crítica, né? A reflexão, a provocação, a destruição. Ah, o rei do gelo, né? O rei gelado. Sônia, tu quer falar alguma coisinha disso? Eu acho que eu não sei a experiência que cada um vai tendo, né, ao ler o Gires, mas assim, para mim faz muito sentido a dialética quando a gente pensa na alquimia, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na própria metáfora da psicologia, né? Não deixar nada de fora entrar, né? O vaso selado, tal. Então, quando ele está quando ele está chamando de psicologia da interioridade, ele está preocupado com o que está acontecendo no vaso alquímico, essas transformações, a prima matéria passando pelas diferentes etapas, né? Então, eu sempre tenho a sensação que o Gigrich, ele tira os excessos desnecessários, tanto do Jung como do Hillman. Mas ele não muda, assim, claro que ele vai assumir essa perspectiva do Hegel, que o André está colocando aí, né? E a impressão que dá é que ele pega a psicologia junguiana e coloca sob a perspectiva da dialética, ele tira essa base kantiana do Jung e coloca na dialética. Então, me parece que o Girish nos faz um convite
para fazer assim. Você me corrige, tá, André, se eu estiver errado. Falar, ó, vocês junguianos, ou nós junguianos, nós temos que começar a introduzir o pensamento filosófico para saber direitinho qual que é a base da epistemologia, da psicologia junguiana também. Então, vamos dizer assim, essa rejeição inicial que ele vai recebendo, muitas vezes, eu pelo menos tenho a impressão que a pessoa não entendeu o que ela está criticando nele. Pode ser pretensão minha, né? Porque às vezes nem eu sei se eu entendi. Mas assim, eu falo, não, mas não foi isso que ele disse. A pessoa entendeu, vamos dizer assim, do ponto de vista literal, e não dentro do vaso alquímico, sabe? Que é a psicologia da interioridade, né? Então, eu acho que há um convite para a gente estudá-lo, até para dizer, não concordo. Porque sem ler o Gires, não dá para dizer que a gente não concorda. É preferível dizer, ah, não gosto, não me afino, não me atrai, mas assim, uma vez que você entra para entender um pouco o pensamento dele, como o André falou, você sai transformada, é impossível. A primeira vez que eu dei aula do Gires, Alquimia e Gires, né, então foi quando eu comecei. A pessoa, tinha uma estudante na classe que falou assim: agora não dá mais para dizer que eu não vi, porque ela sentiu que a própria exposição, isso não é mérito de ninguém, é mérito do próprio pensamento, é o próprio pensar que causa essa mudança, sabe? Isso que eu acho tão extraordinário nele, que ele seja capaz de provocar isso, sabe? Eu costumo dizer que o guiche é o próprio enxofre, né? É o próprio sulfuro, porque ele detona, vamos dizer, essas categorias que a gente pressupunha que sabia, né? Ah, e por que que é assim? Ah, sempre foi assim, né? Que a gente não questiona, né? Então, eu fico o convite, né? Que a gente adentre essa difícil aventura que é lê-lo, né? Obrigada, Sônia. Rafa, você quer completar a sua pergunta? Era isso mesmo? Queria, Lu. Na realidade, eu fiquei um tanto provocada pela pergunta de Marcos e depois pela fala da Sônia, complementando a fala do André, respondendo a fala que o Marcos trouxe. Eu fiquei pensando, assim, quando o Marcos fez o comentário, né, a respeito, né, do corte, se isso seria uma própria destruição da psicologia junguiana, ele se colocando como junguiano, eu fico pensando se nessa perspectiva, não é a destruição como um exercício de renovação, assim, né? Não olhar apenas pela perspectiva, posso estar viajando, tá, André? Então, eu queria que você pudesse me ajudar um pouco na arrematação, assim. Se seria, na realidade, uma destruição a serviço da renovação. Se, inclusive, não é isso que o Animus faz com a ânima, né? Quando traz a dúvida, a reflexão crítica, a destruição, muito com esse propósito, né? De mudança, e não de pura destruição, assim. E se não é dessa maneira que o Gigrit também traz, quando ele traz essas provocações para dentro da psicologia junguiana. Porque senão, assim, vai ficar eternamente estudando a mesma coisa, porque a ideia que me vem muito, fazendo uma analogia aqui, é da própria função da função transcendente, né? Que é essa que choca, que produz algo novo e que amplia, né? Então, me vem muito essa ideia de uma atualização, né, da própria psicologia junguiana, de uma ampliação da própria psicologia junguiana, e não uma mera destruição por si, como se estivesse, de fato, negando Jung. Até porque a sensação que eu tenho é que a provocação que o Animus traz é muito mais chamar a ânima para uma dança renovada do que necessariamente promover a pura negatividade ou destruição, assim, porque é a partir da reflexão crítica provocada por ele que a ânima sai do estado puro de natureza e se movimenta, vamos dizer assim, né? E há, a partir disso, essa atualização. Posso estar viajando, mas foi muito o que ficou para mim, né? De enquanto produto que esse oposto aí, ânima e ânimos, provoca, né? A própria função transcendente de poder emergir e a atualização da alma poder acontecer, assim.
Posso estar viajando, até porque não sou ainda leitor, mas fiquei muito provocada pela pergunta do Marcos e eu queria escutar um pouco, né, de vocês, se é de fato uma viagem minha. Eu acho que é isso mesmo, né? Assim, a Sônia trouxe muitos exemplos da alquimia, né? E o Girish é um psicólogo, né, da alquimia, ele é um psicólogo alquímico, né? Ele reflete muito, ele usa muitas categorias alquímicas para pensar que você não tem o que faz com que a alquimia seja alquimia é que ela está trabalhando sempre com a mesma prima matéria, não é a prima matéria nova, na troca de uma pela outra, mas é fazer com que a mesma prima matéria atinja estados mais refinados, mais complexos, né? Então, você pensar que ela aparece de uma maneira crua, né, um estado de natureza, é simplesmente a cultura como ela está dada em um determinado momento. Parece um estado de ânimo, né? Parece como imagem, as coisas são como são, a tradição, a união naturalis, a coesão, vamos dizer assim, erótica no sentido mais amplo, né? Que o eros que dá coesão a uma cultura, que faz com que as pessoas, né, se percebam como sendo parte de um mesmo todo. O ânimos, como ele traz a reflexão crítica, ele traz, né, aquilo que quebra a conexão com a tradição, quebra a coesão, ele calcina, ele mortifica e ele vaporiza e ele faz com que essa mesma cultura, que no caso, né, é a cultura ocidental, né, porque ele se coloca um psicólogo da alma ocidental, da cultura ocidental, que é uma cultura onde você vê o ânimos atuando de uma maneira mais direta, ele vai mostrar que ele atua em outras culturas, né? Na cultura indiana, os pensamentos, né? Do nada, né? Do net-net, né? Do nada, no gnosticismo, né, o espírito aprisionado na matéria, mas ele está mais focado, mais interessado na cultura ocidental, porque você vê esse processo histórico acontecendo de uma maneira mais clara, né, que é um processo de vaporização. Você pega alguma coisa que, a- aparentava ter uma forma sólida, era algo dado, algo natural, e vai sendo calcinado e vai sendo vaporizado e vai se tornando pensamento, né? Mas não pensamento no sentido só de um pensamento abstrato da cabeça, mas pensamento no mundo, né? O mundo humano, a cultura humana, como sendo a materialização, a coagulação de uma maneira de pensar, de uma maneira coletiva de pensar, formas de estar no mundo, perspectivas que uma determinada cultura tem de como é o mundo, de como é a natureza, e o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser pai, o que é ser mãe, o que é ser filho, né? Isso se materializa na forma de cultura e é visto como algo dado, né? Sólido, e não como um tipo de pensamento, né? Então o trabalho do Andes é vaporizar isso, mostrar que, olha, né, isso aí não tem nada de natural. Isso é artificial, né? Construído humanamente. É pensamento, o espírito preso na matéria, né? Então, o que ele faz é exatamente libertar o Mercúrio preso na físis, né? Liberar o pensamento, um pensamento mercurial, dialético, paradoxal, que aparece como uma forma concreta, natural. As coisas são como são e quem é você para criticar, né? E ele faz isso com a própria psicologia junguiana, né? Ele faz isso com os próprios conceitos que a psicologia junguiana usa para pensar, mostrando que eles não têm nada de empíricos no sentido que eles são simplesmente recolhidos dos fenômenos. Eles são construídos, né, pela bagagem, né, histórico-filosófica do Jung, os filósofos que o Jung leu, né, os escritores que ele absorveu ao longo do tempo, ou seja, tem pressupostos ali que precisam ser colocados, né, trazidos à vista, né, colocados à frente para serem repensados, né? Sônia? Eu penso assim também, Rafaela, sabe, que ele é o promotor, vamos dizer, dessa transcendência, dessa transformação, né? E eu acho interessante a gente manter o exemplo da alquimia, né? Porque se você, por exemplo, tá lá com um vaso transparente, né? Como o Hillman fala muito do ver através, né? E o Girish fala, né, que esse vaso virou a mente, eu vejo o meu pensamento e eu atuo sobre esse pensamento, né? Pensando nas operações mesmo, né? Se você deixa, por exemplo, uma prata lá, ela não vai acontecer nada. Ela pode até derreter por causa do fogo, mas ela vai continuar sendo prata, né? A partir do momento que o alquimista ele adiciona alguma outra substância e vai acontecendo o processo, entra a intervenção do que a gente está tentando dizer como ato, né? Do ânimos como ato, né?
que ele sai dessa esfera do natural, simplesmente acontece, para ser uma operação, um ato lógico, né? Então, mas sempre pensando que está na retorta, né? Então, existe essa união, vamos dizer assim, do que está acontecendo e daquele um que está vendo o que está acontecendo e está atuando, né? Eu acho que é bacana se a gente mantiver essa ideia, assim, até como uma referência para a psicologia, sabe? Porque o Jung mesmo, né, fala que a alquimia é a base histórica da psicologia dele, né? Então, eu acho interessante a gente pensar no Giglich, como que ele lê ele introduz a dialética na alquimia, sabe? Para mim fez muito sentido. Fez muito sentido. E eu me arrisco a dizer que ele é junguiano, sim. Ele é radicalmente junguiano. Muito bom. Obrigada, Rafaela. É, Sônia, você quer colocar aí para a gente? Então, o Giglich vai, se tudo der certo, né? Ele vai participar do lançamento do livro no dia 31 de agosto. A Sônia vai colocar as informações aí rapidinho e eu devolvo a bola para a Lili encerrar aqui o nosso encontro. Muito obrigada a todos, obrigada, André, obrigada, Sônia, pela esse encontro maravilhoso, obrigada pela Gente, participação de todo mundo, foi riquíssimo, uma tarde maravilhosa, adorei estar aqui com vocês. valeu, eu que agradeço o convite, foi ótimo. Eu agradeço muito também. Muito bom. Não, Lu, eu não tenho nada mais para dizer. Essa condução sua maravilhosa, né? Eu só agradeço de novo os três, todo mundo. É uma delícia, gente, reimaginar e recompreender esse tal desse ânimos. Maravilhoso. Muito alto nível, viu? Obrigada. Obrigada, gente. Beijo, bom Obrigada. fim de semana.